Obrigado, doutora. Pela defesa do Matheus Gabriel, o doutor está com a palavra para as finais. Obrigado. Meritíssimo juiz, douta representante do Ministério Público, mais uma vez é uma honra atuar nesta comarca ao lado de vossas excelências. Nobres colegas defensoras, saudações. Também presto minhas homenagens às mulheres advogadas criminalistas na pessoa da doutora Ana Paula e da doutora Etienne. Entende a defesa pela dispensa do relatório, já tão bem exposto pela nobre promotora. Não há preliminares a serem arguídas. Em relação ao mérito, a defesa reitera argumentos, da defesa prévia. Não há nos autos qualquer prova que coloque o réu no local dos fatos praticando o delito de furto. Cabe mencionar inicialmente que o réu, de forma firme e contundente, nega a prática do furto, assumindo ter ido ao local de aquisição de entorpecentes junto à suposta vítima, onde venderam o aparelho e consumiram drogas, ocasião que atravessaram a noite fazendo uso de entorpecentes. Perdão. Nota-se, excelência, a vítima declara que foi surpreendida por duas pessoas, Maria Amélia e Matheus. Este último, com uma manobra certeira, sabia até em que bolso da suposta vítima estava o celular. Ainda, a suposta vítima iniciou, como disse em solo policial, uma busca pelos furtadores na pequena comarca, mesmo sabendo em que direção partiram, apenas os encontrando às 23h30, como disse em solo policial e negou aqui em sede de audiência. Ao encontrar os furtadores, a suposta vítima ainda foi, digamos, bater um papo, saber o que fizeram com o celular arrebatado da suposta vítima. Após confirmar o que supostamente já sabia, no caso, o hipotético furto, o senhor Geraldo ficou a madrugada toda na rua, conforme declara lá em folhas 10, em sede policial. Apenas às 6 da manhã decidiu ir para casa. Às 9 da manhã, resolveu comunicar o furto na delegacia de polícia, mais de 12 horas após o suposto furto, sem sequer ter ido para casa dormir e nem chamado a polícia militar, no caso, já que a delegacia estava fechada. E justamente nestas declarações da suposta vítima é que temos o famoso fio de Ariadne para explicar o fato atípico. Disse a vítima que voltou à rua Mário Rueda, onde encontrou o Dornélio, ou seja, voltou ao lugar que sustentou peremptoriamente não estar e nunca ter passado por lá em momento algum, acompanhando os supostos furtadores na venda ou troca do celular entorpecentes. Ainda, o mesmo celular, tendo sido vendido por um casal, alega que no local o suposto comprador do celular teria lhe mostrado a foto do aparelho, mesmo sem que nenhum nem outro soubesse da existência de um ou de outro. Geraldo disse que Matheus havia pego o celular no bolso. Para este defensor, perante este magistrado, disse que quem o fez foi Maria Amélia. Ou seja, não há verdade nessas declarações. O policial civil, Alexandro, disse que Geraldo, na delegacia, teria dito que foi Dornélio quem estava de posse do seu celular. Em sede policial, Geraldo disse que só encontrou Dornélio após registrar a ocorrência. Em seu depoimento, nesta audiência, disse que não sabia quem era Dornélio. Já o segundo policial civil ouvido disse que Geraldo lhe informou que havia bebido, não conseguiu perseguir os furtadores e que ainda havia passado a noite na rua. A suposta vítima ofereceu declarações diametralmente opostas em sede judicial, daquelas que ofereceu em sede policial. Start, Geraldo disse para o policial que conhecia Dornélio. Em juízo, disse que não o conhecia, sendo procurado por Dornélio mais tarde, ou seja, no outro dia. Excelência, a história é por demais fantástica. Ou a comarca de Piraju, que ainda não conheço pessoalmente e que a cada dia me atrai conhecê-la, tem em seu território ou população algo sobrenatural, ou temos, diante de nossos olhos, um verdadeiro embuste. Resta claro, diante das tantas versões que a própria vítima, nota-se que nem pelas respostas mais simples, a vítima demonstra convicção em seu discurso.
A vítima não comunicou à polícia, passou a noite na rua e só na manhã seguinte, momento crítica da ressaca, ou como dizem os usuários, a famosa rebordose, já que ele próprio disse em sede policial e negou aqui estar muito embriagado, ele decidiu ir à polícia e ainda declarou lá em Folhas 10 que voltou à rua Mário Rueda, quando diz que lá jamais esteve. Doutor magistrado, trata-se de conduta atípica, o que não se amolda à figura do furto. Ainda peço atenção à nobre representante do Ministério Público, evidente que estamos diante do delito do artigo 340 do Código Penal, provocar ação de autoridade comunicando-lhe ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado, em que pese este defensor não cogitar em seus requerimentos qualquer menção a este delito, é certo que há interesse do órgão ministerial em apurar tal conduta. Afinal de contas, a máquina estatal foi movimentada até aqui. Portanto, é evidente, diante das declarações incoerentes e dinâmica dos fatos, digno de um conto com um personagem atabalhoado, resta claro que não houve furto, mas sim um desacerto entre usuários de entorpecentes, em que pese o esforço da acusação em explorar questões subjetivas sobre o que pensa ou como pensa a vítima, em que talvez deveria ter negociado o próprio celular, é fato que há o embuste, não há como sustentar uma condenação nestes termos. Aliás, por subjetividade, as reações da própria vítima perante este magistrado, nesta audiência, demonstram o medo de dizer algo que saia daquilo que pensou antes de vir na presença de Vossa Excelência. Por sua vez, Dornélio, em posição antagônica a Mateus, após ser tratado por Mateus como alguém que fornecia entorpecentes, jamais traria uma declaração favorável a Mateus ou a Maria Amélia. Ainda que por falta do conhecimento ou o próprio desconhecimento da lei, não saiba que diante da inexistência do furto, também deixa de existir o crime de receptação. De toda forma, como um exercício de adivinhação, este declara que saiu pela cidade até encontrar o dono do celular. Geraldo declara que foi Mateus, foi Mateus quem foi até a casa de Dornélio. E ao final da noite, diz que soube que Mateus teria encontrado Dornélio, mas não o conhecia. Dornélio também diz que não conhece Geraldo, mas saiu buscando pela cidade quem era o dono do celular. As declarações de Maria Amélia, ainda que destoem de qualquer ponto, por menor que sejam, são elementos informativos. E, ao contrário de todo escopo informativo, não foi submetido ao contraditório e ampla defesa. Não pode ser pedra fundamental da pretensão punitiva, sob pena de termos uma condenação baseada em um único elemento informativo do inquérito policial. Portanto, Excelência, diante daquilo que foi produzido em audiência, trata-se de fato atípico ante a ausência de conduta. Ademais, a única conduta típica, como já citado, foi a do artigo 340 do Código Penal. Diante da inexistência do delito esculpido pela denúncia, deve o réu ser absolvido nos termos do artigo 386-3 do Código de Processo Penal. Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer a aplicação do princípio da insignificância, conforme já entendimento do STF, acerca da ausência de violência e grave ameaça, além do baixo valor do aparelho, como já demonstrado, inclusive, por aqueles que estiveram com este nas mãos, ante a inexpressiva ofensa ao bem jurídico protegido, a ausência de prejuízo ao ofendido e também a desproporcionalidade da aplicação da lei penal, é o que requer a defesa, Excelência.